Bom dia a todos, a todas, tá? É um prazer estar aqui hoje com vocês, fazendo, mesmo que virtualmente, o lançamento do meu livro, Arquiteturas do Sol, Resgate da Modernidade no Norte e Nordeste Brasileiro, que recebeu apoio através da Lei Aldir Blanc, no ano de 2020, tá? De uma premiação que possibilitou a impressão de 400 exemplares, porque vocês vão ver que é um livro que tem um conteúdo grande e só foi possível imprimir essa quantidade. O livro tem como título Arquiteturas do Sol, Resgate da Modernidade no Norte e Nordeste Brasileiro. Esse trabalho, ele ficou pronto no final de 2020, tá? E fiz o primeiro lançamento dele quando saiu da gráfica, o ano passado, em 2021, em fevereiro, tá? E como vocês estão vendo na imagem, é um livro com formato quadrado, tá? 21 por 21. E vou detalhar, possuem, né, como colaboradores nesse projeto. Tá? E eu quero aqui deixar registrado um agradecimento especial ao Ivanil Santos Pereira, meu ex-aluno e hoje arquiteto e mestrando da FAUSP, que trabalhou comigo na diagramação do livro, na parte gráfica, sob minha orientação, tá? Colaborou também com a revisão dos textos, e também a dois alunos que eu orientei, um no mestrado em História, a Marjorie Garcia, que está concluindo agora, e o Arthur Thiago, que fez o mestrado em Design e hoje está fazendo doutorado no Rio Grande do Sul, na área de Design. Eles também possuem, né, uma colaboração nesse trabalho. O livro, eu tive, assim, é o 18º livro que eu publico. Eu já tenho uma trajetória de publicação de trabalhos em formato de livro, e eu fiquei muito feliz em poder fazer essa obra, da qual grande parte dos capítulos trata sobre a arquitetura paraibana, a arquitetura campinense. Até pouco tempo, né, pouco difundido, porque a maior parte dos livros sobre Campina Grande enfocam a história de uma forma bastante brilhante, outros aspectos culturais, mas a arquitetura em si, né, são poucos autores, mesmo porque o curso de arquitetura na Federal é novo, certo? Completou 10 anos há pouco tempo. Recentemente, nós temos mais três cursos, né, que vieram depois. O da Facisa, eu acho que o da Facisa talvez tenha sido um pouco antes, o da Maurício de Nassau, e agora uma outra universidade, FIC. Então, assim, é legal porque a gente vê que Campina Grande está brigando, né? Ela continua sendo um polo educativo, cultural e da área de arquitetura, porque, afinal de contas, já são 4 cursos hoje, formando arquitetos profissionais que atuam, que vêm do Brasil inteiro, e principalmente dessa região aqui do Nordeste, do Ceará, do Rio Grande do Norte, de Pernambuco, tá? E Campina, enquanto polo, tá? Ele irradia esse conhecimento, tá certo? E também muitos profissionais acabam atuando na região do Agreste paraibano, né? Como Campina Grande, Queimadas, Pocinhos, Puxinanã, toda essa região, estendendo até o Brejo, né? Como nós temos alunos, Sertão também, levando essa cimentinha. E esse livro, ele é resultado de um trabalho que eu desenvolvo como professora e arquiteta, pesquisadora, coordenando o grupo de pesquisa grupal, certo? Esse grupo de pesquisa existe desde 2015, quando eu fui trabalhar em Campina Grande, através de um concurso na UFCG. Eu já trabalhava antes na Federal do Piauí, durante 31 anos, e fiz esse outro concurso para continuar pesquisando, e também na terra que é da minha mãe, a Paraíba.
Minha mãe era paraibana, nasceu em Pocinhos, né? E eu tenho muito carinho, porque essa região foi a região onde eu passei minha infância. Então, eu tenho um afeto, uma gratidão ao lugar onde eu usufruí de momentos assim inesquecíveis na minha memória familiar e pessoal. Então, assim, quando cheguei em Campina Grande em 2015 para trabalhar na UFCG, eu trouxe toda a bagagem que eu já tinha de doutora na área de projetos, que fiz em Barcelona, as experiências em Recife, em Teresina, e levei para Campina. E nesse livro, eu tive a oportunidade de, através de capítulos, que eu vou mostrar para vocês, o livro ele é formado de duas partes. A parte 1, que eu chamei Arquiteturas do Sol, que tem 5 capítulos, tá certo? O primeiro trata sobre a arquitetura do sol, as soluções climáticas, produzida aqui em Recife e que foi difundida pelos professores da Escola do Recife para os alunos que vinham estudar aqui, como, por exemplo, o arquiteto Renato Azevedo, que projetou esse prédio que vocês estão aí. Foi aluno aqui do Recife e levou para aí essa formação, esses princípios, esses critérios projetuais. O capítulo 2 trata do uso de cobogós na arquitetura moderna, né, nordestina, enquanto patrimônio tecnológico. Os cobogós, ele vai estar presente em toda a produção estadual, regional, e eu diria até nacional, né, brasileira, com uma prática que começa em Recife, com Luiz Nunes, nos anos 30, e se difunde de uma maneira, assim, espetacular, né, por várias cidades, sendo uma marca registrada da nossa arquitetura nordestina. O terceiro capítulo fala sobre os primeiros discípulos dessa escola, e que foram atuar na Paraíba, João Pessoa, Campina Grande, em Pernambuco, no Piauí, no Ceará, e que saíram plantando a sementinha pelo Nordeste. Porque é interessante a gente ver que naquela época, nos anos 40, 50, certo? Não haviam quase escolas de arquitetura. A primeira escola de arquitetura dessa região, com exceção da Bahia, foi na Federal de Pernambuco. E era para cá que os arquitetos, os estudantes vinham, né, para aprender e voltarem para os seus lugares e daí continuarem esse ensinamento. No capítulo 4, eu trago um texto que eu já tinha desenvolvido, porque a intenção desse livro é conectar as experiências paraibanas, pernambucanas e piauienses do Nordeste, né, para ter mais peso, e no cenário nacional, quando a gente fala de regional, ele tem mais acesso do que se eu falar somente de um lugar, certo? Por isso que eu dialogo com esses conhecimentos e com as experiências que eu tive, e falo sobre a arquitetura brutalista. No Piauí, com um arquiteto, Raul Cirne, que projetou, vejam que curioso, o estádio, certo? O Amigão, aí de Campina Grande. Esse mesmo arquiteto que projetou o Amigão, projetou o estádio de João Pessoa, projetou o estádio Albertão em Teresina, e nesse texto eu falo sobre essas conexões arquitetônicas. Não poderia deixar de fora desse processo o trabalho do genial arquiteto Tertuliano Dionísio. E esse texto foi escrito pelo Ivanilson, como eu falei, que contribuiu bastante nesse livro. E o Ivanilson foi meu pesquisador PIBIC, por quase 3 anos, vários projetos, e um deles foi sobre Tertuliano. Tertuliano, só para vocês terem uma noção, projetou vários blocos da Universidade Federal de Campina Grande, projetou o Clube do Trabalhador, aí na Prata, projetou aquelas esculturas que ficam no Açude Velho, ali os 3, me deu um lapso aqui na memória, tem um nomezinho, depois que tem que lembrar, me diz, e várias outras obras, casas, certo?
prédios institucionais, não só em Campina Grande, como em João Pessoa e Recife. E engraçado, porque Tertuliano nasceu em Olinda, estudou no Recife, mas ele tinha um vínculo enorme com Campina Grande. Essa relação Paraíba, Pernambuco, Recife e Campina Grande sempre foi muito próxima. E quando a gente estuda a arquitetura campinense, a gente vê a presença de arquitetos paraibanos aqui e pernambucanos lá. E eles é como se fosse assim, um prolongamento do mercado recifense em Campina Grande. Então, eu vou passar rapidamente só algumas imagens desses 5 capítulos da parte 1, tá? Sobre a cultura do sol, depois sobre o uso de cobogós. O livro está super bem diagramado, é um livro rico, com quase 400 páginas, com imagens muito bonitas, fotografias que eu fiz, que o Ivanilson fez, que nós produzimos assim com muito carinho. É um livro muito bem diagramado, falando, retomando esses mestres da arquitetura nordestina, tá? Trazendo essas linguagens, esses termos, o brutalismo. O que era o brutalismo? Então, a gente vê esse conceito que se espalha e que também está muito presente em Campina Grande, no Meninão, na Secult, na Rodoviária Nova, em tantos prédios, né? No pátio de eventos de vocês. A obra do Tertuliano, que eu falei, são algumas casas projetadas pelo mestre Tertuliano em Campina Grande. Então, a gente faz um resgate belíssimo dessa arquitetura, tá? E, assim, eu digo para vocês, sem falsa modéstia, que o livro é um presente para o Nordeste, para Campina Grande, para Paraíba, tá? Porque a qualidade dele, de documentação, de plantas, fachadas, perspectivas, fotografias, textos bem escritos, analíticos, e esses textos já tinham sido apresentados antes em eventos nacionais e internacionais, e nós adaptamos para livros. A segunda parte, tá, do livro, eu trato sobre o tema da tectônica da modernidade. E o que é tectônica? Tectônica é a dimensão construtiva dessa arquitetura. São os materiais, a pedra, a madeira, o vidro, o concreto, e a relação disso com a modernidade. Então, através de 6 capítulos, tá, eu exploro, através de artigos, que alguns individuais, outros com alunos que eu orientei, tá? Como vocês podem ver, o capítulo 6, que eu falo de arquitetura e estrutura, e eu vou passando, para a gente poder agilizar, eu vou passando os exemplos, né? E aqui a gente vê o Amigão, que é um prédio belíssimo, do Raul do Lago Cisne, um arquiteto mineiro, que projetou no Nordeste inteiro, no Brasil. E a gente identificou nas nossas pesquisas esse projeto belíssimo, que é o Amigão em Campina Grande, uma obra de arte, e que tem uma influência até da arquitetura italiana, do Pierluigi Nevi, tá? E que dialoga também com outras arquiteturas, né, monumentais, de estádios de futebol, como eu falei há pouco, de João Pessoa, de Teresina, entre outros estados. A gente não poderia deixar de fora o mestre Geraldino Duda, certo? E também Augusto Reinaldo, 2 profissionais, um que continua atuando em Campina Grande, já idoso, mas que é uma referência do cenário arquitetônico, cultural, patrimonial, material, né? Campinense. Geraldino projetou centenas de casas. E ele tem, a gente já fez no Grupal várias pesquisas, PIBICs, PIVICs, TCCs, dezenas de artigos sobre a obra de Geraldino. E a gente identifica essa materialidade agreste, regional, a pedra, né, tão presente nos seus projetos, seja em fachadas, em elementos construtivos, tá? Bem como no uso de
inovações tecnológicas para aquela época, para os anos 50 e 60, como a pastilha, tá? A cerâmica vermelha, que ele traz, né, de outras regiões para Campina Grande. Isso a materialidade dessa dimensão construtiva, dessa tectônica, é trabalhada nesse capítulo por mim, que tenho aprofundado estudos sobre tectônica e modernidade. Nesse diálogo entre tectônica e modernidade, não posso de fazer uma menção aqui à lástima que foi a perda da casa que ficava ali, o nome daquele bairro que fica do lado do viaduto. Esqueci o nome do bairro, eu estou péssima de memória, desculpem. Certo? Oi, São José. Eu não sei se é o São José. Era a Casa Vieira Silva. Era uma casa, essa casa que está na tela aqui, do lado direito, ela estava, minha gente, em processo de tombamento no IFAEP há quase 7 anos. Já tinha passado por processo, tudo, e os proprietários, no final de semana, demoliram a casa. E respeitando o processo em andamento jurídico que estava e apagando da memória urbana e da paisagem essa casa. Felizmente, a gente tinha já feito vários estudos sobre ela, com plantas, redesenhos, perspectivas, e esse livro é um resgate dessa arquitetura que, infelizmente, nós temos que ficar atentos, e aqui eu reforço com meus colegas aqui da Secult, a necessidade de um olhar e de uma proteção, não só do patrimônio Art Deco campinense, que é belíssimo e está protegido, mas o patrimônio moderno, presente pela cidade, em exemplares maravilhosos, e que estão constantemente correndo riscos de demolição para dar lugar a farmácias, a centros médicos, né? E que podem, a gente tem provado isso no Grupal, sofrer intervenções e serem devidamente preservados, como nós temos bons exemplos em Campina Grande, como aquele em frente, na Rodrigues Alves, ao Campina Imagem, que foi recentemente sofreu uma intervenção. Não precisa demolir para se fazer algo. A gente pode dar uma reutilização, mas preservando essa arquitetura. O outro artigo é um artigo belíssimo, do Tiago Tamay, e homenageia Campina Grande e os ladrilhos de Campina Grande, e os ladrilhos modernos, que a Metro, uma fábrica, também fica na Rodrigues Alves, como a Prata é simbólica para a gente, certo? Eu acho que a Prata é o bairro que tem o maior acervo moderno, e seria muito interessante se a gente conseguisse fazer uma parceria da prefeitura com as pesquisas do Grupal e solicitar a proteção legal desses patrimônios, né? O patrimônio dos ladrilhos hidráulicos, a fábrica Metro, que o proprietário vem lutando há décadas para preservar esse saber construtivo tecnológico, e produz, entre vários temas, de motivos que não são necessariamente modernos, mas também geométricos, abstratos, e que, mesmo com o advento da indústria, do azulejo, da modernidade, os mosaicos em Campina Grande nunca morreram. E nós provamos isso, né, nesse artigo belíssimo, muito bem ilustrado do livro, que vocês podem folhear e ver, certo? O outro artigo é um artigo que nós fizemos um PIBIC, ficou maravilhoso esse PIBIC, que eu orientei o Ivanilson, tá? E desenvolvi com, inclusive, Matheus, que está aqui conosco também, com o Lucas, com a Bruna Sandrelli, com a Luana, e alunos de Projeto 5, nós sabendo do perigo que o Caíque José Joffre das Malvinas estava correndo de ser demolido, um absurdo, porque uma obra do arquiteto, um dos mais importantes brasileiros, Lelé, o João Filgueiras, nós fizemos um trabalho belíssimo de resgate do Caíque José Joffre. Nós levantamos todas as plantas, redesenhamos os sistemas construtivos,
estudamos as patologias e provamos que o prédio, o conjunto, tem solução, sim, que não precisa ser demolido, não precisa passar um trator, como o Estado tem demonstrado interesse em fazer. Infelizmente, me desculpem a sinceridade, mas, infelizmente, o nosso diálogo, na época, com a Secretaria de Educação do Estado, não foi das mais salutares, porque a gente não teve facilidade nenhuma nessa pesquisa. Se não fosse a Prefeitura de Campina Grande, através da engenheira Mônica Pimentel, do Ruiter Sansão, a gente não tinha conseguido acesso a esse prédio. Hoje, a nossa pesquisa é um exemplo brasileiro. Eu já publiquei com o Ivanilson na revista Restauro, na revista Projetar, internacionalmente em vários eventos. E claro que eu queria deixar isso presente para o nosso livro Arquiteturas do Sol. Deixar esse registro e deixar essa documentação para documentado ali, documentando através do livro, do papel, porque nada substitui o livro, certo? Essas pesquisas. E o que nós tentamos fazer. E esse capítulo, o último, a gente, como funcionários, estudantes, docentes, discentes da UFCG, a gente vivencia esse lugar. Então, os blocos da UFCG, projetados pelo mestre Tertuliano, onde nós trabalhamos, onde nós damos aula, né? Então, essa arquitetura do campus, tão bem detalhada, com essas peles pré-fabricadas, com essa tecnologia, e que está lá, escondido, sendo descaracterizado, né? Com caixas de ar-condicionado, com deterioração dos elementos vazados. Quer dizer, esse livro, na verdade, um alerta para a importância desse material. Finalmente, a parte 3, que a gente volta para patrimônio industrial e modernidade, com 5 capítulos também, tratando do patrimônio ferroviário, nosso querido pátio ferroviário, que eu fico muito feliz, porque na parceria com a Prefeitura, com o DENIT, com o Ministério Público, o Grupal, o grupo que eu coordeno, a gente deu a base toda dos projetos. O Matheus está aí também, participou disso, em ateliê, nas pesquisas, e todos nossos estudos, que também estão pelo mundo afora, digo para vocês, em vários congressos, está também presente nesse livro. Então, quem quiser ler mais sobre o pátio ferroviário, está aqui. Sobre as casas da Prata, né? Com esse trabalho belíssimo das casas modernas do bairro da Prata, também com a fábrica Varig, da Hering, a Varig Nordeste, em Campina Grande, no Distrito Industrial, com os cobogós, um grande complexo, belíssimo. Patrimônio industrial importante campinense. A fábrica da Hering, Nordeste, aqui em Pernambuco, também com soluções climáticas incríveis, tá? A fábrica da Bombril. Então, porque a gente tem trabalhado muito também essa questão do patrimônio industrial da modernidade, certo? E a fábrica da Premol. Eu não sei se vocês de Campina Grande já ouviram falar, mas a Premol era a maior fábrica de pré-moldados do Nordeste. Ali em Campina Grande, o Parque de Exposições, a Arena do Campinense, os blocos da UFCG, da parte mais antiga, certo? As paradas de ônibus, tudo quem fazia era Premol, tudo. Infelizmente, essa fábrica foi demolida e hoje só resta um terreno, mas a gente conseguiu resgatar a história da Premol, os projetos da Premol, a análise de objetos da Premol, inclusive o Ivanilson, no seu TCC, que ficou muito bonito, certo? É outro trabalho que a gente concluiu há pouco tempo, certo? Analisou 5 obras campinenses maravilhosas que a gente pensa em publicar o próximo livro. E fechando a parte 4, que é a parte voltada à documentação e conservação, onde eu falo sobre o trabalho do nosso grupo de pesquisa
o grupal, nas exposições que a gente tem feito aí na Secult. Não sei se vocês lembram, mas, inclusive, vários painéis, a gente já foi convidado várias vezes a fazer exposições, a dar palestras em escolas, né? O nosso trabalho. Então, aqui eu falo sobre o trabalho do nosso grupo de pesquisa, resgatando as lives, as palestras, os minicursos, certo? No outro capítulo, os desafios para preservar essa arquitetura, o nosso lindo teatro Severino Cabral, a Secult, o Lourdes Ramalho, todo esse patrimônio, né, que a gente fica tão preocupado. E esse capítulo aqui, eu peço que vocês da Secult, é o capítulo 19, leiam, vejam, né? Eu faço uma análise desse espaço, desse projeto do Renato Azevedo. Temos plantas, temos todo o material, gente, documental dessa obra. Inclusive, me coloco aqui à disposição, junto com o meu grupo de pesquisa, para colaborar com vocês no que vocês precisarem, para limpar essas pichações, tirar essas infiltrações, não permitirem a poluição nos vidros, ter uma segurança externa na área com o Parque Evaldo Cruz, certo? Então, tudo isso, né, a gente tem. Esse capítulo 19 é um capítulo, eu acho, muito importante. Inclusive, também eu publiquei outro artigo, outro capítulo num livro do Documomo Brasil, que hoje eu sou a coordenadora nacional nessa gestão, tá? Falando sobre a Secult, num livro nacional. Então, vocês estão também muito bem difundidos na modernidade brasileira. E o último, né, falando da conservação, como conservar o CAIC. Aí a gente aqui, nesse capítulo, aponta os caminhos da conservação. E o livro, mostrando algumas partes internas, nessas maquetes que foram feitas, para divulgar, que nós divulgamos o livro em evento já o ano passado, porque por conta desse atraso da pandemia, a gente acabou fazendo tudo virtual, e o ano passado, esse livro foi lançado em 5 instituições. Então, assim, já é um resultado desse apoio da Lei Aldir Blanc, né? Porque a gente levou o livro lançou em Pernambuco, lançou no Documomo Brasil, lançou em universidades particulares nordestinas, do Piauí, da Paraíba, de Pernambuco, enfim, e no evento nacional, tá? O livro, o conteúdo, vocês estão com eles aí, com os exemplares, 50 exemplares, que foi a cota que eu passei para a Secult, certo? E vocês podem ter acesso. Eu espero que esse livro ele chegue às bibliotecas públicas do município, do estado, certo? E também dizer que nós eu criei, junto com o Ivanilson, que está me assessorando nisso, a gente tem a livraria virtual do meu grupo de pesquisa, que é esse link aqui, o grupo www.grupoarquiteturaelugar.com, onde lá os meus 18 livros que eu tenho publicado são postos à venda. E entre eles está o Arquiteturas do Sol. Eu desde já agradeço a atenção, agradeço ao apoio recebido pela Secult, pela Prefeitura Municipal de Campina Grande, pela Lei Aldir Blanc, que me proporcionou a possibilidade de fazer essa obra, que hoje tem chegado não só no Brasil, nós já vendemos vários exemplares para o exterior, para a Espanha, para o México. Então, assim, o Nordeste, a Paraíba, o Grupal, divulgando a riqueza do nosso patrimônio para o mundo. Então, por isso, a importância desse processo, né, de que vocês continuem fazendo isso em prol da cultura e da arquitetura campinense. É isso, e obrigada.